Imagine a seguinte cena, tá? 40 minutos do segundo tempo de uma final de Copa do Mundo. O placar está empatado, a tensão no estádio é palpável e, de repente, o principal jogador do time desaba no gramado. Sem nenhum contato prévio, né? Exato, sem aviso nenhum. O estádio inteiro prende a respiração. Aí as câmeras de transmissão focam no rosto do atleta em agonia, mas a verdade é que naquele exato milissegundo a pessoa mais importante do mundo não é o jogador, nem o técnico, muito menos o árbitro. É a figura que entra correndo em campo com aquela maleta médica na mão. É, cara, a vida de um patrimônio milionário, sem contar a esperança de milhões de torcedores, está literalmente nas mãos desse profissional ali na grama. E hoje, o nosso mergulho profundo é exatamente sobre isso. O que é exigido para que alguém tenha o direito de carregar aquela maleta. Olha, esse é o cenário perfeito para ilustrar o abismo que existe entre o espetáculo e a ciência, sabe? Porque a tendência natural de quem está assistindo em casa é focar só na emoção da partida. A gente ignora completamente os bastidores clínicos. Mas é nesses bastidores de pressão esmagadora, onde o corpo humano está operando no limite biológico absoluto, que a medicina do exercício e do esporte atua. E assim, não estamos falando de um simples conselho para, colocar gelo numa torção. Longe disso. Muito longe. Trata-se de uma compreensão profunda da cascata metabólica, de falha biomecânica, da fisiologia do estresse extremo, e garantir que os profissionais que pisam naquele gramado tenham esse nível de excelência exige um funil de avaliação, assim, implacável. Tá, então vamos desembalar isso. Nosso foco hoje não é o esporte em si, mas a engrenagem que certifica quem cuida de quem pratica o esporte. A gente vai dissecar as informações de um documento oficial recém-lançado, publicado agora em 6 de abril de 2026. O famoso edital. Isso, o edital oficial do TEME 2026, que é o exame de suficiência para a obtenção do título de especialista em medicina esportiva, conduzido pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, a SBMEE. E a nossa missão hoje é olhar para essas regras não como um mero calendário burocrático, mas como um mapa. A gente quer entender o que esse nível de exigência diz sobre o padrão de qualidade esperado hoje. E ler um edital oficial dessa magnitude é fascinante porque, na prática, ele funciona como o projeto arquitetônico de uma especialidade médica. Como assim, projeto arquitetônico? O documento foi desenhada para testar uma vulnerabilidade do candidato. Entendi. E, curiosamente, a primeira vulnerabilidade que eles testam parece ser a capacidade de organização e o bolso do candidato. Porque logo nas primeiras páginas do edital já fica evidente que o processo começa muito antes do dia da prova, né? Com certeza, o relógio já começa a contar cedo. Pois é, o período de inscrições vai de 6 de abril a 30 de junho de 2026. É uma janela longa de quase 3 meses, o que já é um recado de que reunir a papelada não é algo para véspera. Mas o que me chamou muita atenção é o que eu chamaria de pedágio de entrada. O comprometimento financeiro inicial, né? Exato, o documento estabelece taxas divididas em categorias bem específicas. Para quem é sócio da SBME, o valor é de R$ 2.200. Para quem é sócio da AMB, a Associação Médica Brasileira, sobe para R$ 2.450. E para os não sócios, a taxa bate os R$ 2.700. Mas espera aí, eu preciso fazer papel de advogado do diabo aqui. Pode falar. Cobrar quase R$ 3.000 de um médico não associado não soa como uma barreira elitista, disfarçada de filtro de qualidade? A gente não corre o risco de perder talentos incríveis do interior do país, só porque eles não pagam a anuidade dessas sociedades de elite? Olha, essa é uma provocação muito válida e um debate constante na classe médica. À primeira vista, essa escadinha de valores parece mesmo uma punição para quem vem de fora do circuito. Sim, é a impressão que dá. Mas a lógica estrutural dessas sociedades tem um propósito diferente. Não é só arrecadação, é indução de comportamento. Ao dar um desconto grande para quem já é associado, a instituição está subsidiando aquele profissional que já atua ativamente na comunidade científica. Ah, entendi. O cara que já está no meio. Exatamente. É aquele médico que vai nas reuniões clínicas, que lê as diretrizes novas, que está sempre nos congressos. Para a SBMEI, a titulação não é um concurso público qualquer onde você estuda, passa e some.
O título formaliza um relacionamento contínuo do profissional com a especialidade. Então, no fundo, cobrar mais de quem cai de paraquedas é uma forma de forçar a pessoa a entender que a medicina esportiva é um ecossistema, não é só um evento de fim de semana. Faz todo sentido, né? Precisa ser impecável. E aqui eu quero abrir um parêntese rápido, porque a tecnologia mudou muito as regras da preparação médica. Mudou demais. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Porque, convenhamos, com o investimento inicial desses, não dá para depender de apostila desatualizada. O preparo teórico é inegociável. Mas o documento oficial deixa claro que pagar a taxa e comprar material bom é incrivelmente a parte mais fácil. A parte fácil, caramba. Sim, porque o verdadeiro funil não olha para a conta bancária do candidato. Ele olha para o histórico de vida, tem um filtro de experiência prévia rigorosíssimo. O dinheiro não compra o direito de sentar na cadeira e fazer a prova. É aí que a engrenagem do edital fica realmente complexa. Porque, para ter inscrição aceita, o candidato tem que comprovar uma de 3 condições. A primeira é óbvia, né? A conclusão da residência em medicina esportiva. O caminho tradicional. Isso. A segunda é concluir um programa de formação similar com a mesma matriz da Comissão Nacional de Residência Médica. Até aí, normal. Mas a terceira via, essa é o pulo do gato. A comprovação prático-profissional? Exatamente. O edital permite que médicos sem residência formal façam a prova, desde que comprovem a atuação na área por um tempo equivalente ao dobro do tempo de formação. Ou seja, 6 anos. 6 anos inteiros. A analogia que me vem na cabeça é das horas de voo para piloto de avião, sabe? A residência é tipo um simulador de última geração. O residente tem um instrutor sênior do lado, corrigindo cada erro num ambiente controlado. Sim, com supervisão constante. Já essa via empírica é como pilotar um monomotor no meio de uma tempestade real. A banca basicamente está dizendo, se você não teve um instrutor do lado, prove que pilotou esse avião sozinho por 6 anos sem derrubar ninguém. Eu adorei essa analogia, porque ela captura direitinho o mecanismo de segurança da banca. E por que exatamente o dobro do tempo? Uma residência médica no Brasil exige uma imersão brutal, umas 60 horas semanais. É muita coisa. Demais. O residente vive e respira a especialidade. Ele roda por fisiologia, ortopedia, cardiologia do esporte. É um aprendizado sob alta pressão. Agora, pensa num médico do interior que atende numa equipe local ou tem a clínica dele focada em atletas amadores. Ele não tem essa carga horária focada e supervisionada. Exato, para ele acumular a mesma densidade de casos complexos, de lesões raras e ver o acompanhamento de longo prazo, a literatura educacional entende que ele precisa de muito mais tempo de calendário, o dobro. Mas como a banca evita que qualquer atestado genérico sirva? Tipo, uma declaração de que o médico acompanhou o time de várzea do bairro aos domingos não deveria contar como alta performance, né? E não conta. É por isso que a análise documental é tão detalhada no edital. O objetivo não é nivelar por baixo, mas reconhecer a realidade do mercado. A medicina esportiva no Brasil foi construída por pioneiros que estavam nas trincheiras dos clubes muito antes da residência se popularizar. Verdade, a velha guarda. Isso. Exigir esses 6 anos garante que o candidato lidou com pelo menos um ciclo olímpico completo e meio, sabe? Ele viu o atleta na pré-temporada, viu a lesão, a cirurgia, a reabilitação, o retorno. É a garantia de que o cara tem casca grossa. Só os sobreviventes dessa trincheira avançam. E o próximo passo é onde o suor realmente escorre. Porque digamos que o candidato teve os documentos aceitos, pagou a taxa, comprovou as horas de voo. Aí, chegamos no campo de batalha. O último fim de semana de julho de 2026. Olhando a estrutura da banca, cara, não me parece uma prova normal. É quase um triatlo intelectual e físico em menos de 48 horas. Triatlo é a palavra certa, porque a avaliação ataca o raciocínio médico de 3 formas completamente diferentes. No sábado, dia 25 de julho, começa a prova escrita. Múltipla escolha, valendo 60 pontos. Aqui é o teste de memória, né? Memória pura. Diretrizes internacionais, vias metabólicas do lactato, anatomia nua e crua.
O papel aceita a decoreba e sem essa base de enciclopédia, o candidato já afunda de cara. Mas o sábado não acaba aí. No mesmo dia 25, o edital prevê a prova teórico-prática, valendo 20 pontos. E o detalhe é que as respostas são por escrito, focadas em cenários e casos clínicos. Não é mais marcar um X na alternativa menos errada. Exato. E qual é o tamanho desse salto de dificuldade? Porque redigir a resolução de um caso clínico me parece muito mais denso. O salto astronômico, porque exige capacidade de síntese e tomada de decisão. Imagina na prova discursiva. A banca descreve, sei lá, um ultramaratonista que colapsa no quilômetro 35. Num dia quente. Muito quente, e ele está com confusão mental. A banca pergunta o diagnóstico e a conduta. O candidato tem que, escrevendo ali na hora, diferenciar se o atleta está tendo uma intermação, o heat stroke, que é um superaquecimento que pode matar, ou se ele bebeu água demais e está com uma hiponatremia severa. Nossa, e os sintomas parecem iguais no começo. Podem ser muito confusos. Mas se o médico tratar a hiponatremia achando que é intermação ou vice-versa, as consequências são catastróficas. Na múltipla escolha, as opções ajudam você a lembrar. Na prova escrita, a página em branco exige que você construa o raciocínio do zero, justificando a intervenção. Isso drena energia de um jeito absurdo. Drena demais. Poucas pessoas dimensionam esse cansaço mental. Só de pensar em fazer 80 pontos de teoria pesada num único sábado já me dá exaustão. Mas o documento não dá folga, né? No domingo, dia 26, quem sobreviveu tem que fazer a etapa final, a prova prática ou de habilidades. Valendo os últimos 20 pontos. O texto diz que avalia situações reais de exercício. E é aqui que eu acho que entra o aspecto psicológico da coisa. Por que colocar a prova prática logo depois de uma maratona escrita? Porque a fadiga revela a verdadeira competência. A medicina esportiva, especialmente em campo, é puro caos, né? Com certeza. Uma prova de múltipla escolha acontece numa sala quietinha, com ar-condicionado. A vida real é com a adrenalina no teto. Ao colocar a prática no domingo, a banca quer ver se as mãos tremem quando o cérebro já está exausto. Caramba! E como eles simulam isso? O candidato pode ser jogado na frente de um ator simulando uma parada cardíaca ou uma fratura exposta, enquanto o examinador finge ser um técnico histérico, gritando na orelha dele para liberar o atleta para o jogo. Que loucura! Saber a teoria de imobilização é uma coisa, mas conseguir estabilizar o pescoço de um ator gigante, suado, no meio do barro, com todo mundo ao redor surtando... é outra história. Completamente diferente. É o filtro definitivo contra o médico de laboratório que não tem traquejo humano. Ficar nessa corda bamba entre o conhecimento técnico e o controle emocional é brilhante e assustador. Mas beleza, digamos que chega o fim do domingo, o candidato entrega a última prancheta, deve dar uma sensação de cruzar a linha de chegada, sabe? É o que todo mundo acha. Só que, lendo as diretrizes do pós-prova, a gente percebe que esse alívio é uma ilusão total. Sobreviver o final de semana é só a metade do caminho. O edital prevê uma maratona burocrática de meses. A fase pós-prova exige uma resistência psicológica bem peculiar. A cronologia ali é implacável. Demais. Os resultados iniciais saem dia 10 de agosto, depois tem a janela de recursos, que é super curta, do dia 10 ao dia 14 de agosto, e o resultado final definitivo só sai no dia 12 de outubro de 2026. Pois é. São quase 3 meses de purgatório emocional. Fazer a prova no fim de julho e esperar até outubro. O cara deve passar agosto e setembro inteiro repassando cada questão no banho, duvidando de cada manobra. Imagina o nível de ansiedade. E ainda por cima, o documento bate na tecla de que é obrigação inegociável do candidato acompanhar o site da banca o tempo todo para ver se tem retificação. Sinceramente, isso parece sadismo da instituição. É necessário manter as pessoas em alerta máximo por meses. Olha, pode soar meio sádico de fora, eu entendo. Mas dentro da lógica institucional, é um teste indireto de responsabilidade administrativa. Editais grandes, com milhares de detalhes logísticos, reserva de espaço, atores, eles são organismos vivos. Retificações e mudanças de horário acontecem. Faz parte da burocracia do Brasil, né? Faz. E o período de recursos não é só um guichê de reclamações. É, na verdade, uma quarta prova invisível. Peraí, como assim prova invisível?
Eles já não foram avaliados de todos os ângulos possíveis? Pensa bem, na medicina baseada em evidências, discordar de uma autoridade exige embasamento forte. Se um candidato acha que a questão foi mal formulada, ele não pode só reclamar. Ele precisa redigir um recurso. Ah, entendi. Isso obriga ele a mergulhar nos jornais científicos, achar publicações de alto nível e construir um raciocínio impecável. Ele tem que argumentar que, segundo a diretriz europeia, por exemplo, a alternativa X é melhor que a Y. Esse debate científico rigoroso faz parte de ser um especialista. Nossa, faz muito sentido. E sobre vigiar o site? Um médico que perde o prazo de uma retificação de edital porque não checou o portal é o mesmo tipo de profissional que esquece de checar a atualização da lista de substâncias proibidas da DADA, sabe? A Agência Mundial Antidoping. Exato. E aí ele acaba receitando um remédio bobo que destrói a carreira de um atleta de elite. Então, a vigilância administrativa é uma extensão da vigilância clínica. Cara, essa perspectiva muda completamente o peso da burocracia. O que parecia só papelada chata é, no fundo, um teste do nível de atenção aos detalhes críticos que a vida real vai cobrar. É exatamente isso. Bom, para a gente amarrar tudo que desbravamos nesse documento impressionante hoje, o caminho para conquistar o título de especialista em medicina esportiva no TEME 2026 é um funil que não perdoa atalhos. Exige investimento financeiro alto para validar um engajamento com a área, demanda a comprovação robusta de horas de voo nas trincheiras para quem não fez a residência, e submete todo mundo a um triatlo brutal de 48 horas que drena a memória, o raciocínio clínico e a estabilidade emocional. E ainda coroa com meses de vigilância científica e resiliência até outubro. Definitivamente não é só um teste para pegar um diploma. É a forja de um profissional de elite. E o mais intrigante sobre o desenho tão sofisticado desse edital é como ele acaba expondo a fragilidade de como a gente avaliava os médicos no passado, né? É verdade. Quando a gente vê esse nível de exigência 360 graus, cobrando a teoria pura, a defesa argumentativa por escrito e as habilidades manuais sob estresse e cansaço, a gente tem que olhar para o panorama geral da saúde. Levanta uma reflexão boa. Diante de um método que filtra tão bem o profissional completo daquele que só decora a apostila, será que num futuro próximo a gente vai ver todas as outras especialidades médicas, tipo da psiquiatria, a neurocirurgia, sendo forçadas a adotar esse mesmo formato multifacetado? É uma excelente pergunta. Pois é. Será que isso decreta de uma vez por todas a morte daquelas avaliações rasas de múltipla escolha? É, sem dúvida, algo para a gente manter no radar enquanto a medicina evolui.